Na cultura milenar, os chakras são conhecidos como pontos por onde fluem energias pelo nosso corpo. Eles podem nos ajudar em diferentes fatores da vida, mas você sabe quais são esses 7 pontos? É sobre o alinhamento de chakras que a gente conversa agora no quadro Viva Bem. Com a gente, o terapeuta especializado em pedras e cristais, Fabrício Ranzolin. Seja bem-vindo. Muito obrigado, valeu. E você de casa pode participar da nossa conversa enviando dúvidas, perguntas a respeito do tema e até mesmo sugestões de tema para o Espaço Viva Bem pelo 99588-2374, 99588-2374 pelo WhatsApp. Bom, Fabrício, vamos começar para a gente entender o que são os chakras. Algumas pessoas já devem ter escutado até em diferentes técnicas, né? O pessoal, por exemplo, fala sobre reiki, terapia com cristais, enfim. São a mesma coisa? Chakras, quando a gente fala, é o mesmo conceito, a mesma concepção? A diferença é que é o seguinte, né? Quando você tem os órgãos, você tem os principais órgãos, por exemplo, o sistema nervoso, o sistema digestivo, o sistema cardíaco, né? Então, os chakras é exatamente a emanação eletromagnética desses centros. Por exemplo, você tem o coração, né? O coração está batendo, tuf, 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 som, calor, eletromagnetismo. Sim. Então, nesse ponto do coração, onde há esse, digamos, funcionamento orgânico do coração, nós temos o chakra cardíaco, o chakra do coração. Então, os chakras, eles são os pontos específicos aonde a energia eletromagnética dos nossos principais órgãos se manifestam no corpo, que são os sete pontos principais, mas tem muito mais de 7. Teoricamente, são mais de 7, Sim. Mas popularmente as pessoas conhecem esses 7 principais. Sim, sim. Bom, essa técnica, né, por exemplo, o alinhamento de chakras, é uma técnica milenar? Que tipo de culturas, da onde surgiu, né, o alinhamento de chakras, por exemplo? Chakra é a palavra que significa roda, em sânscrito. Sim, é milenar, né? Acho que pelo menos aí 2.000 anos, 4.000 anos, talvez mais, né? Na Índia, a medicina Ayurveda utiliza muito esses pontos. De uma forma semelhante, muito próxima a nós, a gente tem a acupuntura, por exemplo. Sim. Né? Que é mais fácil da gente compreender. Você tem um ponto no corpo, né? Às vezes no pé, que se reflete na orelha. Sim. Ou todo o nosso corpo, que ativando aquele corpo, a gente ativa certos, digamos assim, certos hormônios ou medicamentos naturais que o corpo produz ao ativar aquele ponto, como a acupuntura. Sim. Então, no chakra, nós temos esses principais centros, né? Por exemplo, o da fronte, né? Para memória, para tratar dores de cabeça, o do coração, o do centro do peito, para tratar ansiedade, palpitações. Sim. Então, são pontos específicos que a gente atua sobre eles para ter um bem-estar e principalmente para prevenir problemas de saúde no futuro. Bom, eu quero pedir para o pessoal colocar na tela, vou pedir agora para o pessoal colocar na tela, que a gente tem assim uma imagem que vai nos mostrar esses pontos, os chakras, para a gente entender que áreas, né, eles respondem, né? Já antecipaste o cardíaco, né, o da fronte, mas a gente tem, pelo que me consta, o pouco que conheço sobre a cabeça, o da coroa. Da coroa, né? Pode explicar para a gente esses 7 principais? Bom, o da coroa é o nosso centro superior de consciência, né? Aquele superior ali, fica bem na fontanela, aonde é a parte molinha do crânio do bebê. Sim. Né? Pela cultura, então, tradição antiga, é por ali que o espírito entra no corpo. Então, ali a gente trabalha muito a questão de transcendência, de espiritualidade, por exemplo, né? De conexão com um Deus, com o todo. Bem no centro dos olhos, a gente tem o chakra frontal, né? Que é a nossa conexão com a memória, com o nosso foco de atenção. Né? Descendo um pouco ali na garganta, bem ali entre as clavículas, a gente tem o chakra laríngeo, que é o nosso centro de comunicação, né? Da expressão oral, da comunicação da palavra falada. Descendo um pouco ali em verde, né? A gente tem o centro do coração. Né? Então, tem a ver, por exemplo, com o coração. Quando a gente tem uma mágoa, uma perda de uma pessoa, a gente sente dor no coração. Sim, né? Verdade. É um sintoma físico que a emoção está dando para o indivíduo. Então, o chakra cardíaco é responsável pela questão do afeto, né? Pela questão de todo o sistema cardíaco. Né? Descendo ali, a gente tem em amarelo o plexo solar,
que é principalmente as emoções e o processo da digestão, que é bem na parte do estômago. Quando tem o osso externo que fica frágil ali, molinho, né? A gente tem, logo abaixo do osso externo, o chakra plexo solar, que é a digestão e as emoções. Sim. Descendo ali, a gente tem em laranja o chakra dos órgãos reprodutivos, que é o chakra chamado segundo centro, ou centro de reprodução e sexualidade, que é o centro regido pelos nossos hormônios reprodutivos, por toda a nossa capacidade de reprodução, né, e sexualidade. E o chakra básico, que fica bem entre as pernas, que é de uma cor vermelha, né, e que é responsável, então, pelo nosso equilíbrio. Por exemplo, ao caminhar, a gente ativa o chakra de base, o chakra básico, né? Ao caminhar, ao correr, o nosso equilíbrio, a nossa sobrevivência é muito localizada no chakra básico. Bom, a gente deve imaginar, por tudo isso que tu nos disseste, que o alinhamento de chakras ele serve para muita coisa. Estou aqui, por exemplo, listando estresse, entre outros males que a gente vive. Né? O estresse, a correria do dia a dia, mas também tristezas da nossa vida, decepções, enfim. Como é que a técnica de alinhamento, ela é feita de que forma? Porque, por exemplo, a gente tem... Aqui tu trouxeste cristais, né? Tem pessoas que podem utilizar também a técnica do reiki, que utiliza as mãos, enfim. Também. Como é que a gente faz o alinhamento? O alinhamento é feito só por cristais? E como é que funciona esse trabalho? Como é que cada um vai alinhar ele de alguma forma, de acordo com a necessidade da pessoa? Como é que funciona esse trabalho? O mais importante é a pessoa ter noção do que ela quer trabalhar naquele primeiro momento. Né? O alinhamento de chakras é, então, para alinhar todos esses sistemas do corpo, para que a pessoa seja sincronizada. É muito comum hoje em dia, principalmente por causa da tecnologia, a gente está muito centrado no chakra frontal, por exemplo. Sim. Porque a gente faz tudo através do olho. Né? Através celular, computador. Então, esses chakras superiores ficam sobrecarregados, por exemplo, dando enxaquecas, dando a tensão do pescoço. Então, uma forma de você alinhar ele é exatamente puxar essa energia para os chakras de base, né? E fazer um balanceamento, onde a energia não fica concentrada só na fronte, mas fica também nos centros de base. Sim. Você pode fazer isso com o toque, né? Utilizando o reiki ou utilizando o toque em pontos específicos do corpo. Né? Você pode utilizar as pedras, tanto as pedras aquecidas quanto as pedras por cor, que cada cor, veja bem, cor é um espectro vibratório de um raio específico. Sim. Então, localizado sobre um órgão, ele vai ativar esse espectro vibratório desse órgão. Né? Então, principalmente dessas formas assim, através do toque, através de pedras preciosas que têm essa vibração, né? E também, às vezes, através de agulhas de acupuntura. Perfeito. Né? Temos alguns exemplos aqui, pode mostrar alguns cristais para a gente? Vou pedir para que o Fabrício mostre, até para a gente poder entender que cristal é esse e como é que ele poderia, em um exemplo, né, nos dizer para que serviria, né? Como é que a gente poderia trabalhar com esses cristais que a gente está vendo aqui. Por exemplo, esse na tua mão. Por exemplo, aqui nós temos uma ametista. Uma ametista. Uma ametista. Tá. Que são cristais muito comuns aqui no Rio Grande do Sul. Né? Elas têm um tom violeta, um espectro violeta. Sim. Então, por exemplo, ao colocar sobre o chakra da fronte, ela previne dores de cabeça, estimula o sono. É uma pedra muito boa para quem tem insônia, por exemplo. Sim. Porque ela traz um balanço para esse centro aqui, da fronte. Sim. E essa técnica ela deve ser utilizada por um especialista como tu, ou as pessoas tendo a orientação, por exemplo, de um especialista, podem continuar essa terapia em casa? Tendo a orientação, tendo o conhecimento correto, a pessoa pode continuar em casa. Né? Sim. É importante, antes de qualquer coisa, que qualquer sintoma físico, a pessoa primeiramente procure um médico, o seu profissional de saúde. Né? Vendo que está tudo ok, que é uma questão de estresse, ou tendo alguma questão que ela está tratando, ela utiliza, por exemplo, o reiki, a terapia de alinhamento com cristais, Sim. como uma terapia complementar. Sim. Né? Então, Perfeito. sim, tem que ter a orientação de um profissional, porque as cores não podem ser invertidas para o balanceamento dar correto. Por exemplo, aquele chakra que nós vimos, que é vermelho, ele fica entre as pernas. Então, eu não posso colocar uma cor vermelha aqui, que é o do violeta. Sim, sim. Agora, obviamente, como uma alternativa para um tratamento, tem menos contraindicações.
tem algum tipo de contraindicação? Não tem nenhuma contraindicação. O único problema é se a pessoa utilizar pedras que não são verdadeiras, né? Ou se ela utilizar as pedras incorretas, né? Por exemplo, ela vai estar invertendo, então não vai estar ocorrendo o balanceamento, não vai ter um resultado. Por isso a importância do profissional que conhece, que tem conhecimento a respeito. Exatamente. Em quanto tempo é possível verificar os efeitos desse alinhamento? Isso varia de pessoa para pessoa? Ou já numa primeira sessão a gente pode sentir o efeito, por exemplo, contra o estresse, entre outras coisas? Num primeiro momento, a pessoa, ao colocar os cristais, ela já começa a sentir os efeitos. É muito semelhante a um tratamento de acupuntura, né? Onde a pressão das pedras sobre certos pontos do corpo, né? Como sobre o peito, sobre o abdômen, sobre a testa que a gente coloca, né? Sobre a linha da garganta, né? Ou até mesmo nas costas. A pedra correta, com o peso certo, né? Sobre certa parte do corpo, ela já dá uma sensação de bem-estar. Sim. Essa, por exemplo, que essa tá daqui segurando. é a hematita. Tá. Né? É um cristal muito eficiente, por exemplo, para dores de cabeça tensional e enxaquecas. É excelente. Você Sim. bota na cabeça, ela imediatamente começa a absorver a dor, ela vai ficando quente, que ela é mais fria, né? Sim. E a pessoa já sente um alívio imediato ao colocar a pedra. Eu conheço o teu trabalho já de outra oportunidade, inclusive com esse livro, né? Que eu vou pedir para que tu mostre para a gente. Quando a gente fala que a pessoa tem que ter o conhecimento, né? E procurar o profissional que tem esse conhecimento, o Fabrício já produziu e nos trouxe aqui numa outra oportunidade esse livro. Mas é bom lembrar que esse livro ele pode servir como um manual para as pessoas já terem algum conhecimento e aplicarem em casa, ou é necessário uma conversa contigo ou com outro profissional que domina, para daí depois, com o livro, servir como base, né, em tratamentos que podem ser desenvolvidos até mesmo em casa? Se você tiver o conhecimento básico, por exemplo, você é um terapeuta Reiki, ou você é um profissional da saúde. Sim. Né? Qualquer profissional da saúde. Com o livro, você tem o passo a passo para começar a trabalhar com as pedras. Sim. Acho que é importante você ter uma formação básica, né? Seja como reikiano, seja como terapeuta holístico, Sim. acupunturista. Né? Sim. Você tendo essa formação básica, o livro já serve para você aplicar as pedras, já serve. É porque, por exemplo, eu tenho muitos cristais em casa, mas uma das poucas coisas que eu aprendi, assim, que me faz, às vezes, evitar o que eu manipule sem conhecimento, por exemplo, as pessoas acham que é só comprar o cristal e colocar, né, na testa, enfim. Tem todo um trabalho do próprio cristal. Ele precisa ser energizado, entre outras coisas. Exatamente. Né? E uma coisa que as pessoas não se dão conta é que você tem que prestar atenção nas pedras, porque muitas vezes o cristal ele pode ser falsificado Sim, ou tingido. claro. Então você tem que conhecer, ter um conhecimento prévio. Sim. Bom, com o teu livro ajuda bastante, dá para a pessoa já ter um primeiro passo, né? Sim, porque eu dou passo cursos de formação de terapeutas. Sim. Né? Então ele é um manual completo. Bom, quem quiser saber mais, eu vou deixar esse espaço para que tu passe para a nossa audiência, quem quiser o teu livro, quem quiser ter a terapia junto, né, ao teu trabalho, mas quem quiser aprender. Eu acho fundamental, a gente pode aprender e seguir aplicando a técnica junto ao profissional, mas também em casa. As pessoas levam para casa os cristais e elas podem, né, quando precisarem, em momento de estresse, por exemplo, já aplicarem e terem um resultado imediato. Sim, exatamente. Eu estou no Facebook, tem meu site também, né? Basta digitar meu nome em qualquer ferramenta de busca, Fabrício Ranzolin, né? Que você já encontra os meus contatos ali, né? E qualquer dúvida ou até mesmo alguma informação sobre o trabalho, basta entrar em contato comigo. Indicações de onde comprar os cristais também é importante. Sim, é muito importante essa questão. Perfeito. Fabrício, mais uma vez é um prazer te receber. Eu Tu passa uma paz para a gente, não precisa nem colocar o cristal, a gente já está. Né? A gente está vendo teu site aqui agora, para quem quiser saber mais, coloca na tela. Né? Só do teu jeito de falar, a gente já fica bem mais aliviado. Obrigado. Mostra que a tua energia está bem aliado, teus chakras, e isso acaba passando para as pessoas. Como uma pessoa estressada, ela contamina o ambiente, né? Com certeza, com certeza. Pois é. Às vezes a gente está num ambiente, às vezes a gente está com pessoas e chega alguém muito estressado, acelerado, nervoso, imediatamente isso parece que vai passando, né? É verdade. Aí você fica nervoso porque alguém te cutuca e você cutuca alguém e isso vai seguindo. Ali, ó, vocês já estão começando o tratamento com a presença do Fabrício aqui. Seja sempre bem-vindo, Fabrício Ranzolin.
Amorim, terapeuta especializado em pedras e cristais. Até o nosso próximo encontro, sem estresse. Tá ok, valeu, muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui.